Olá, bem-vindos ao História em Casa e a aula de hoje é a terceira a respeito dos movimentos sociais. Se você perdeu alguma, volta aí e procura. A primeira é sobre os negros no pós-abolição, né? E a segunda é sobre os indígenas na República Brasileira. Essa terceira é a respeito do movimento de mulheres. Então vamos lá. Nas duas anteriores eu disse que um desafio fazer essas aulas sobre movimentos sociais porque elas estão ainda acontecendo, estão em movimento, né? E outra, é importante sempre a gente respeitar o local de fala, tá certo? Então, nessas aulas eu trouxe citações. A de hoje eu vou começar com Simone de Beauvoir dizendo o seguinte no seu livro intitulado O Segundo Sexo, que diz assim, ó: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Tá certo? Essa é Simone, vamos falar dela aqui no contexto da aula. Então vamos lá, a gente vai falar de Brasil e a gente vai começar aí falando antes da República Brasileira. Lá em 1827 a gente tem a permissão das mulheres para frequentar escola, tá? Então mulheres não tinham acesso no Brasil à escola até 1827. E aí a gente vai pensar, mas 1827 a gente ainda está dentro do processo de escravidão. Sim, mas a mulher branca ainda não tinha acesso. A escrava vai continuar não tendo, tá certo? E aí a gente vai dar um salto para 1831 aí, um salto de 4 anos para conhecer Anísia Floresta, que em 1831 fez reflexões sobre a condição feminina, principalmente no Brasil, certo? Mas ela está dentro do contexto da escravidão no Brasil ainda. Ela é uma branca que tem acesso, ela é de classe média alta, então ela tem acesso à Europa, volta para o Brasil e faz essas reflexões com influência na Europa, tá? Em 1832, um ano após o seu início de reflexões, ela lança o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, inspirado em Mary Wollstonecraft, né? Difícil aí pronunciar, que escreveu A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, isso em 1792. Então esse livro foi a inspiração para Anísia Floresta, tá certo? Então a gente tem aí, qual é a novidade da Anísia em relação ao texto que ela pega como inspiração? É a denúncia dos preconceitos aqui no Brasil, o preconceito com a mulher, tá certo? E desmistifica a ideia dominante da superioridade masculina, porque homens brancos da ciência trazia que a mulher não podia fazer certas coisas porque ela não era capaz. A gente vai trazer isso um pouco mais para frente. Quando o Brasil vira república, as mulheres passam a reivindicar o acesso pleno à educação, né? Então, para todos, ensino gratuito. Indispensável, colocado aí como indispensável para a autossuficiência econômica. Então, eu estudo, logicamente eu vou mais para frente ter acesso à minha autossuficiência econômica. E também o direito de votar e ser eleitas, extremamente importante aí, que era indispensável para a cidadania plena. Tá bom? Aí vem a Constituição, 1891, primeira Constituição do Brasil, Brasil com 2 anos de república, recém-formada. E aí, as mulheres foram contempladas com o direito a voto, com o acesso gratuito à educação? Vamos dizer aí então, Mirtes Campos e Leonina Daltro vão tentar se alistar para votar. O que vai acontecer? Seus pedidos vão ser negados, não tem acesso ao voto, tá certo? Vem então, aí em 1910, Leonilda funda o Partido Republicano Feminino, em 1910, mesmo com as mulheres ainda sem poder ter acesso ao voto e também a se eleger, a se candidatar, tá? Então formam aí o primeiro partido, que é o Partido Republicano Feminino. Em 1917, organiza a passeata no centro do Rio de Janeiro, conta aí com 84 mulheres. Ainda em 1917, o deputado socialista Maurício de Lacerda vai
enviar um projeto de lei favorável ao voto feminino. Adivinha o que vai acontecer? O projeto não vai chegar nem a ser discutido, não vai sair da gaveta, porque para os homens do colarinho branco que a gente tem aí nesse período, não interessa discutir a entrada da mulher no meio político, porque na mente ainda está aquele pensamento de que é inferior intelectualmente e não pode participar da vida pública. Isso acontecia bastante nas antigas civilizações, tá? Se a gente observar Roma Antiga, a gente vai ver aí na Grécia Antiga que essas civilizações também colocavam dessa forma a mulher. Só que aqui a gente está no Brasil de 1917. Tá certo? Então os homens da ciência vão rotular a mulher aí como pessoas incapazes, com menor inteligência, inadequadas para a vida pública, né? E a imprensa, feita em sua maioria por homens, também vão fazer piadas, ilustrações, charges, alimentando esse pensamento, tá? Em 1919, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vai baixar uma medida que prevê igualdade salarial entre os gêneros, homem e mulher. Olha só, isso 1919. Pensa você aí quando estiver assistindo esse vídeo. Existe hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, igualdade salarial? A lei diz aqui desde 1919. E eu estou gravando o vídeo em 2020, a gente tem a Constituição de 1988 que garante isso. Mas e na vida prática? Funciona? Cabe essas reflexões, tá? Berta Lutz, outra mulher aí. 1918, chega da Europa, luta pela emancipação da mulher no Brasil, começa a organizar associações e fazem pronunciamentos públicos, né? Escrevem artigos, concedem entrevistas aos jornais e vem tentando trazer essa luta da mulher para que o grande público consiga ter acesso. Principalmente a maior parte das mulheres que não tinha acesso à educação não conseguia ter acesso aos jornais. Então os comícios eram muito importantes nesse período da década de 10 aí no Brasil, tá certo? E aí a gente vê que ela enviou uma carta para a revista da Semana convocando mulheres a se emanciparem, a trabalhar, dizendo que trabalhar é determinante para os meios de subsistência, livrando-as de uma dependência humilhante. Então, nas palavras de Berta Lutz, a mulher precisa ir para o mercado de trabalho porque é humilhante ela depender de um homem trazer o seu sustento e não somente isso, as suas necessidades, né? Tudo precisar pedir para um homem. Então, dependência é humilhante. E aí a gente vai ver que ela diz que mulheres são os instrumentos preciosos para o progresso do Brasil. 1932, o novo Código Eleitoral é colocado ali por Getúlio Vargas, né, que estabelece o voto secreto e o voto feminino. Isso em 1932. Só que a Constituição ali, 1934, a gente vê que vai pegar essa ideia do voto feminino e vai agora sim, 1934, entrar na Constituição no artigo 108 da Constituição de 1934, tá? A gente vai dar um salto lá para os anos 60 para falar da liberação da pílula anticoncepcional, que é colocado também como uma vitória que vendia em qualquer farmácia, é o início da revolução sexual para a mulher, porque a mulher pode decidir se engravida ou não, tá certo? Então tem acesso aí aos métodos anticoncepcionais, tá? Passaram a debater e denunciar. Por quê? Colocavam ainda como a mulher incapaz para a vida intelectual e colocava naturalmente ela como inferior ao homem. Na década de 60 a gente vai ver um grande movimento de mulheres aí lutando contra esse posicionamento. E aí chegamos a Simone de Beauvoir, que tem mais uma citação dela aqui, ó. Mulher não nasce obediente, passiva e dependente. É a educação machista que faz aceitar a dominação, certo? Então ela tinha necessidade de libertar da educação repressora. Então
dentro dessa ideia, a educação ela é repressora, e é necessário romper com essa educação repressora, né, para poder desconstruir tudo que vem construindo aí a humanidade ao longo dos séculos. Se a gente for parar para pensar, a fala ela é masculinizada. No plural a gente fala no masculino. Tá? Então, para essa desconstrução que é a tentativa e é a luta dessas mulheres que a gente está citando aqui, tá certo? Na moda dos anos 60 também vai surgir a calça Saint Tropez, que deixa o umbigo de fora, isso já é uma revolução, e ainda mais a mini saia, tá? No campo político vão promover debates, cursos, publicações, lutar por salários e direitos iguais, porque mesmo que a lei de 1919 garantisse isso, ainda não está acontecendo ali na década de 60. Eu peço para você fazer uma reflexão a respeito de hoje. E aí, também uma luta por direito a vagas no funcionalismo público e nas universidades, né? A gente vai ver que essa lei dos salários e dos direitos iguais, ela vai ser aprovada. Perdão, a lei do divórcio vai ser aprovada em 1977, que é um grande passo para a mulher também. Ela ficava atrelado ao casamento. Então, em 77, a lei 6.515 aprova aí o divórcio entre casais, tá certo? 1985 tem a criação da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, a DEAM. Em 1996, a obrigação das chapas eleitorais ter pelo menos 20% de mulheres participando das eleições, isso em 1996. Em 2006 é criada a Lei Maria da Penha. E em 2015, o feminicídio é classificado como crime pela legislação brasileira. Bem, pessoal, eu sei que falta muita coisa aqui, isso dá um debate, seria bom pessoas no seu local de fala falando, mas coloquem aí nos comentários, dê dicas, comentem e a gente se vê na próxima. Forte abraço!